Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Obrigado por estarem aqui presentes nesta palestra relacionado à imersão científica 2021. Queria agradecer inicialmente a coordenadora do NUPEM, a professora Luciana Almeida Lopes, ao coordenador científico, professor Ismael Cação, aos professores colaboradores das palestras que estão participando aí. Eu tenho muito o que agradecer a todos eles por essa participação e a contribuição científica e técnica em todas as práticas relacionadas ao uso do laser de baixa intensidade, e isso só vem a brilhantar este evento. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente complexo, mas eu tentei de maneira bem objetiva falar de uma maneira mais simples e tranquila sobre o tema relacionado ao uso do laser de baixa intensidade e a sua opção relacionada à parte de ação, que é a fotobiomodulação, e a interação medicamentosa com alguns fármacos. Claro que a gama de fármacos utilizados de maneira sistêmica pode alterar ou comprometer uma estrutura orgânica que esteja num processo de rebaixamento ou até relacionado à parte de homeostase, mas acredito que seja um tema do qual nós vamos explorar de uma maneira bem interessante. Estarei sempre aqui à disposição e vamos dar início à nossa palestra. Algumas terminologias serão utilizadas para que algumas pessoas que não tenham muita intimidade com o tema possam ter conhecimento. Vamos tentar esclarecer isso de uma maneira mais tranquila para que todos tenham um entendimento pontual relacionado a algumas tangentes aí que nós vamos falar durante a palestra. Então, alguns temas como fotobiomodulação sistêmica transdérmica, fotobiomodulação transcutânea, o LLT, que é o Low Level Laser Therapy, o ILID modificado, laser terapia sistêmica e laser de baixa intensidade. Por mais que seja uma imersão científica relacionada a uma empresa comercial, do qual fabricante do laser, não há quaisquer conflitos de interesse, tanto meu quanto de outros profissionais palestrantes. Então vou tentar falar de uma maneira bem científica no que tange alguns temas muito mais complexos relacionados à fotobiomodulação. Existem alterações dos fármacos com o uso do laser de baixa intensidade? Então é interessante que nós pensemos que a utilização dessa laser terapia de baixa intensidade de maneira tópica ou sistêmica pode alterar algumas alterações dentro dos processos físicos químicos do nosso corpo. Há esta possibilidade através de uma energia do qual em alguns nanômetros específicos estarão em contato com nossa estrutura, principalmente da corrente sanguínea, atingindo células que vão fazer parte de toda essa dinâmica relacionada ao processo orgânico. Tem sim alguns comprometimentos, ou pode potencializar ou minimizar alguns efeitos de drogas que estão dentro de searas, principalmente de pacientes imunocomprometidos ou não. Para isso, nós vamos partir de uma teoria básica relacionada a complexos proteicos que fazem parte de processos extremamente interessantes relacionados no que tange a parte inflamatória e relacionada a radicais livres. Então nós vamos falar sobre este tema e acredito que venha contribuir e uma provocação para que todos nós que labutamos aí na área, seja de equipes interdisciplinares ou multidisciplinares, relacionados ao uso do laser de baixa intensidade. Então, quando a laser terapia de baixa intensidade é utilizada nos pacientes, nós vamos alterar o que se chama de fator nuclear kappa-B, que é o NF-kappa-B. O NF-kappa-B é um complexo proteico que vai regular a expressão do gene na sua estrutura nuclear celular, e as funções celulares elas podem vir de maneira refratária
ter essa regulagem que de maneira impactual pode alterar o complexo do ciclo vital relacionado às defesas humorais, defesas orgânicas inatas, que podem contribuir para um processo deletério ou não. Então, esse complexo proteico NF-κB, se estiver equilibrado, ele vai diminuir o processo de liberação de oxigênios reativos, uma energia que pode contribuir de maneira significativa, com um impacto muito grande, no estresse oxidativo. Então, você tendo o complexo proteico NF-κB equilibrado em termos de homeostase, você vai diminuir essa energia livre de oxigênio, que vai diminuir também o processo de oxidação, desse estresse oxidativo, e automaticamente teremos uma função nuclear, uma função celular, uma função tecidual, uma função orgânica mais equilibrada. E aí nós vamos ter o que se chama de homeostase provocado pelo não estímulo deletério relacionado ao NF-κB. E esse NF-κB, se estimulado dentro de um processo, digamos, inflamatório equilibrado, aceitável dentro das estruturas corporais, ele vai providenciar, vai promover inúmeras situações. Dentre elas, eu vou pegar duas situações para que sirva de tangenciamento para a nossa aula, que seria o processo relacionado ao COX-2, que é a ciclooxigenase, relacionado a processos inflamatórios, que é uma proteína inflamatória fisiológica, que vai ter um impacto interessante nas estruturas renais, do endotélio cardiovascular e também relacionado à parte do sistema nervoso central. Então é interessante que nós tenhamos essa visão para que possamos atingir o ideal relacionado à prática aqui da aula teórica, a imunidade, regulando linfócitos, macrófagos e eosinófilos, que vão diminuir o processo deletério provocado por antígenos e também relacionado a mediadores inflamatórios. Então já podemos ter uma ideia inicial relativa ao tema, para que sirva de gatilho, de start para a nossa palestra, em detrimento de algumas alterações celulares, que a fotobiomodulação, que seria a mesma situação relacionada à laser terapia de baixa intensidade, ela vai promover processos físicos químicos que podem estabilizar uma situação relacionada à questão orgânica, né, uma normatização, uma homeostase dos processos orgânicos, processos físico-químicos, ou pode promover também a alteração, seja uma alteração deletéria ou não. E mais ainda, para que nós tenhamos uma visão um pouco mais global, né, impacto global na saúde dos pacientes, laser de baixa intensidade, essa laser terapia, ela, além de promover esses processos físicos de maneira redundante, vai alterar os mecanismos de ação relacionados a alguns fármacos, ações dos fármacos. Então lembremos que toda alteração relacionada ao complexo proteico NF-κB, de maneira nuclear, se acionado, ele pode promover efeitos deletérios ou não, dependendo do seu equilíbrio homeostático. Então é interessante que nós tenhamos essa visão para uma melhora significativa e um embasamento para que nós possamos entender de maneira bem pontual se o laser ele está sendo benéfico ou ele pode ser alterado através de protocolos bem específicos. Nossa discussão, esta provocação, eu pensei dois medicamentos que são muito utilizados, que estão dentro da seara de pacientes até normorreativos com pequenas alterações transitórias, ou pacientes também que têm alterações um pouco mais extensas relacionadas ao quadro patológico pontual. Então vamos abordar os glicocorticoides, os AIAs, e as drogas fotossensíveis. Vamos entender um pouco mais nesses temas de maneira bem objetiva o que nós podemos pensar relacionado a este tema, esse impacto refratário do qual pode ter com a utilização do laser de baixa intensidade. Então, inicialmente falaremos dos glicocorticoides.
As ações dos glicocorticoides, que são várias, né? Eu coloquei grifando para que a gente tenha um entendimento, pelo menos inicial, superficial, do que tange a nossa aula. A imunossupressão profunda, ele vai provocar uma diminuição muito grande dessa ação, principalmente dos linfócitos, dos neutrófilos, macrófagos. A apoptose vai ficar aumentada nos linfócitos, principalmente especializados. Diminuição da produção de anticorpos. Efeito anti-inflamatório, até mais profundo do que os AINES. Diminuição da secreção de citocinas. Diminuição da secreção de mediadores inflamatórios, como a histamina, é um antialérgico utilizado bastante. Pode induzir a um processo hiperglicêmico, sendo muito bem, tem que ficar com muita atenção, ligar o alerta no tangenciamento relacionado a pacientes, principalmente com diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, para que essas alterações se tornem intangíveis ali no controle, na estabilização do processo glicêmico. Os corticoides, na sua ação inflamatória, ele vai ter uma atuação extremamente interessante. Mas como funciona a nossa ação inflamatória com COX-1 e COX-2? O COX-2, do qual nós estamos tratando, ele vai participar sempre desse processo inflamatório fisiológico, que é a COX-2 relacionado com o ciclooxigenase 2. Então a fosfolipase vai quebrar, através da enzima fosfolipase, quebra o fosfolipídio, fazendo o subproduto do ácido araquidônico, que será quebrado pelo COX-2, se transformando em prostaglandina e tromboxanas. Agora, se for utilizado nesse processo físico-químico, o glicocorticoide, ele não vai deixar que a COX-2 ajude no processo inflamatório, porque ele tem uma tendência a diminuir todo esse processo físico-químico provocado pelo esse processo organológico provocado pelo processo inflamatório, que vai diminuir com que a gente tenha uma acentuação de situações indesejáveis durante o processo. Então, esses mediadores inflamatórios dos corticoides, eles vão fazer com que o COX-2 tenha essa redução, né, através da produção reduzida de prostanoides e a expressão reduzida do COX-2. Vai também diminuir a expressão das interleucinas, que são proteínas extremamente fundamentais para o processo inflamatório. Percebam as atividades relacionadas ao AIS. Relacionado à glicose, ele diminui a captação de glicose, aumentando o processo de gliconeogênese, do qual vai aumentar a hiperglicemia e aumentando também a quantidade de insulina. E no que tange a esse processo, o paciente ele pode entrar até numa quantificação de uma cetoacidose que pode levar a um rebaixamento sistêmico. O glicocorticoide, para que você selecione o melhor glicocorticoide para determinado processo inflamatório ou processo patológico, seja de uma doença crônico-degenerativa ou não, uma doença aguda ou transitória, nós temos que ter a percepção de observar a atividade anti-inflamatória desse glicocorticoide, atividade mineralocorticoide, que seria a atividade deletéria, né, o efeito colateral, que seria a absorção de sódio pelos rins, provocando um aumento da pressão arterial, pela desregulação do processo de angiotensina, renina, e, é claro, diminuição também da filtração dos cristais de cálcio. E essa meia-vida plasmática, que é a quantidade de tempo que esse glicocorticoide ficará dentro do seu corpo, dentro de toda a sua estrutura, minimizando os efeitos citotóxicos do qual foi proposto inicialmente. E aqui nós temos os glicocorticoides que são mais utilizados no nosso dia a dia. Então temos a hidrocortisona, que é de ação curta de 1 a 12 horas, de ação intermediária de 12 a 36 horas, tem a prednisona, prednisolona, a metilprednisolona, ação longa de 36 a 55 horas, como a betametasona, a dexametasona. Agora percebam nesse quadro superior esquerdo que o vermelho representa o efeito anti-inflamatório e o azul representa o efeito retentor de sal, que seria um efeito mineralocorticoide, um efeito deletério.
o glicocorticoide escolhido para determinada patologia vai fazer com que você tenha o melhor aproveitamento durante aquele processo inflamatório ou não. Então percebam que a hidrocortisona ela tem a mesma quantidade de mineralocorticoide quando é ação inflamatória. E os mineralocorticoides eles têm uma propensão de aumentar a quantidade de sódio, fazendo com que nós tenhamos o edema. Mas é um edema, percebamos que é um edema funcional, um edema através dos mecanismos de ação farmacológicos desejáveis para aquela patologia em si. E é a hora que nós temos que fazer a primeira provocação, a primeira avaliação desta análise inicial que nós estamos tendo aqui no que tange ao laser e o glicocorticoide. Então vamos imaginar do início dessa palestra as alterações interessantes que nós vamos ter. A imunidade ela vai aumentar com a utilização do laser de baixa intensidade. E perceba que com o glicocorticoide nós vamos o quê? Diminuir a imunidade. Lembra que nós vamos ter efeitos desejáveis pelo glicocorticoide, que é a diminuição da produtividade de linfócitos, macrófagos, eosinófilos, diminuição de anticorpos, de neutrófilos, por uma indução farmacológica, indução do princípio ativo. Nos mediadores inflamatórios, nós vamos ter um aumento dos mediadores inflamatórios através da laser terapia de baixa intensidade, mas ao mesmo tempo nos glicocorticoides nós vamos ter uma diminuição. E a mesma se equipara ao processo do estímulo da enzima COX-2, onde o laser estimula e o glicocorticoide inibe de maneira farmacológica. No edema mineral, a absorção de sódio, eles têm uma retenção de líquido maior com o aumento do processo de edema, principalmente em membros inferiores, e o glicocorticoide aumenta isso. E o laser, nós não colocamos de maneira específica essa reação, pelo fato do laser não apresentar ainda, em termos, digamos, acadêmicos, né, e processos físicos químicos adequados que seja utilizado. Então dá para a gente entender que existe o quê? Um efeito antagônico, onde possibilidades se anulam de maneira bem conceitual. Então esses efeitos antagônicos fazem com que nós tenhamos uma visão muito, digamos, muito prospectiva de qual abordagem esses pacientes terão, dependendo da classificação dos glicocorticoides. Então, quando tem algumas literaturas internacionais que falam que o uso do laser concomitante ao uso do glicocorticoide ocorre uma neutralização destes processos farmacológicos, tem muito a ver, dependendo da meia-vida plasmática de cada medicamento, que é o tempo de atuação. Se utilizarmos os glicocorticoides, que tem de 1 a 12 horas de atuação, de meia-vida plasmática dentro do seu corpo, e se usarmos o laser de maneira concomitante, associativa, provavelmente nós podemos antagonizar o processo de atuação do glicocorticoide, diminuindo a potencialização do medicamento ou inibindo a função farmacológica daquele medicamento, em específico dos glicocorticoides usais, que são os esteroidais. Então, para que nós entendamos, se eu utilizar um paciente com glicocorticoide de ação curta, eu preciso fazer uma intervenção de laser após as primeiras 12 horas. Agora vamos pensar, se um paciente vai fazer o uso de glicocorticoide por 5 dias e ele usa um glicocorticoide de ação curta, eu preciso fazer toda a minha mensuração desejável para que aquele glicocorticoide não esteja mais presente em todo o processo orgânico daquela pessoa, para que eu não faça o efeito antagônico e minimize a potencialidade proposta inicialmente do glicocorticoide. Agora, das drogas fotossensíveis, saímos dos glicocorticoides e colocamos já a casinha para pensar. Então, as drogas fotossensíveis, nós já temos uma avaliação muito interessante. O emprego da luz, dessa laser terapia de baixa intensidade, da fotobiomodulação, ela pode potencializar um medicamento fotossensível, ela pode inibir um medicamento fotossensível ou normatizar esse medicamento fotossensível, se bem absorvível. Essas drogas fotossensíveis,
elas vão se subdividir em drogas fototóxicas e drogas fotoalérgicas. Vamos lembrar dos comprimentos de ondas. Nós temos o raio ultravioleta UVA de 320 a 400 nanômetros, UVB 290 a 320, UVC 200 a 290 e o laser de baixa intensidade entre 625 a 740 nanômetros. Em várias literaturas vamos ver várias denominações. Mas por que nós vamos entender isso? Porque todos os nossos as nossas células, muitas delas, como hemoglobina, que são captações, células que vão captar a oxihemoglobina através do carreamento das hemácias, outras células como as porfirinas e assim por diante, através da porfíria. Várias células do nosso corpo possuem cromóforos, nem todas, mas muitas células possuem. E estes cromóforos farão com que as reações elas possam vir em seguida conforme o princípio ativo de cada indução relacionado à parte farmacológica. Agora nós vamos entender onde nós vamos chegar. Drogas fototóxicas. O medicamento fotossensível, ele vai ser estimulado pela luz e os danos acontecerão. Só que com a suspensão medicamentosa da droga fototóxica, automaticamente esses danos eles serão cesseados, serão imediatamente cancelados e o tecido ou o órgão ou a célula ela voltará ao seu estado normal. Então a droga fototóxica automaticamente, quando você suspende o princípio ativo farmacológico, você tem uma neutralização de toda a toxicidade e automaticamente o tecido voltará ao normal. A droga fotoalérgica. O medicamento fotossensível também vai ter atuação da luz, mas quando você suspende esse medicamento fotossensível, os danos também são suspensos automaticamente e o tecido volta ao estado normal. Mas a fotoalérgica, ela tem um viés farmacológico e de resposta imunológica do seu corpo. Podem perdurar por algum tempo, mesmo com a suspensão medicamentosa. Então repare que nós estamos falando de um processo de fotossensibilidade provocado por uma sobredosagem ou uma alteração alérgica relacionado a estruturas medicamentosas que são extremamente nocivas, deletérias às estruturas relacionadas ao corpo, com muito mais proeminência na região de epiderme, região de tecido mais superficial. Então temos algumas revisões literárias onde nós vamos ter situações bem pontuais no que tange a parte principalmente relacionada à parte de laser terapia sistêmica em medicamentos fotossensíveis. E esses medicamentos fotossensíveis, eles vão promover alterações interessantes em várias regiões do corpo. Então aí a gente tem uma visão um pouco mais interessante para que nós saibamos em que terreno nós vamos pisar. Desculpa aqui que eu passei o slide. Vamos lá. Então as alterações. Nós temos várias searas de medicamento. Isso é um quadro que eu tirei da Laser Med Science, de alguns medicamentos que são fotossensíveis e, claro, eles podem promover ações deletérias nos tecidos e nos órgãos que são insatisfatórias principalmente para pacientes que tenham já algum comprometimento sistêmico, uma doença cardiovascular, um paciente oncológico, assim por diante. Agora vamos entrar um pouco mais, aprofundar nesse sentido. Quais seriam esses medicamentos fotossensíveis? Os antibióticos. Nós temos muitos antibióticos relacionados a esse tema, como as quinolonas, as tetraciclinas, os sulfas, as sulfonamidas, e alguns antialérgicos, antihistamínicos, como a difenidramina. Esses medicamentos em contato com estruturas de luz, no caso, tanto os raios externos, UVA, UVB, como também a fotobiomodulação de baixa intensidade, pode ter atuação em cima dos cromóforos, alterando o processo sintomático, o processo ativo da farmacodinâmica e farmacocinética, alterando um pouco, potencializando essas medicações ou neutralizando esses efeitos relacionados aos tecidos.
Medicamentos fotossensíveis relacionados à parte de oncologia. Então nós temos várias medicações relacionadas principalmente ao que tange a parte de quimioterapia. A vinplastina, a dacarbazina, a cetuximab, panitumumab, a lapatinib, o ivemurafenib, que é o medicamento mais novo, sorafenib, o metotrexato, que é o MTX, a fluoracil, que é o 5-FU, a dacarbazina, a doxorubicina, que é a tradicional doxo. Então essas medicações elas são fotossensíveis. Se elas possuem a fotossensibilidade, automaticamente não é razoável a utilização de laser terapia sistêmica sem um condicionamento prévio desses pacientes, sabendo vida plasmática dessas medicações, uma visão interdisciplinar com outros profissionais da equipe, chefe da equipe, médico, outros profissionais relacionados como enfermagem, para que nós possamos acompanhar esse paciente full time, sendo à beira-leito ou não. Porque quaisquer alterações sistêmicas nesses pacientes, caso nós não tenhamos uma percepção de toda a vida pregressa relacionada à associação medicamentosa, seja de maneira neoadjuvante, que seria antes de um processo até cirúrgico, ou adjuvante com redução tumoral, podemos causar alterações ou neutralizações desses processos cíclicos, o que pode trazer um rebaixamento sistêmico a essas pessoas e um comprometimento, né, até maior relacionado ao tema. O laser ele é extremamente importante. O laser, como vários profissionais falam, ele tem o seu efeito extremamente terapêutico e pontual. Mas há de se observar que não cabe mais hoje tratar os iguais de maneira igual. Então devemos tratar os desiguais de maneira desigual, para que todos se tornem iguais no processo final da cadeia. Então sempre ter a pertinência, a perspicácia, a observação, que o que se tem mais hoje em termos de avaliações científicas é a observação de literatura, é o comprometimento, é a visão interdisciplinar para que nós possamos ofertar o melhor tratamento para os pacientes, principalmente portadores de doenças sistêmicas, sejam elas crônicas degenerativas ou não, para que, através de intervenções, por mais que não sejam invasivas, sejam pertinentes e possam melhorar esse estado sistêmico, diminuindo esses pacientes de um quadro um pouco mais agudizado. Então, anamnese bem executada, protocolo do laser tópico ou sistêmico, sempre vai ter melhores resultados, através sempre de uma vida pregressa muito bem refinada, através de protocolos relacionados tanto a laser tópico quanto sistêmico, conforme o uso de uma droga específica que pode causar alterações ou efeitos antagônicos ao processo físico-químico relacionado aos lasers de baixa intensidade. E aí você vai ter o protocolo mais refinado, mais pontual possível, que é o que já se fala muito, né? Não só hoje, mas eu falo sempre que são alterações interessantes que levam a gente a pensar sempre na medicina personalizada, a medicina de precisão, a medicina individualizada, a odontologia personalizada, a fisioterapia personalizada, a enfermagem de precisão. É tratar os desiguais de maneira desigual para que todos se tornem iguais. É observarmos todo o processo associativo, toda a vida pregressa. Temos a leniência, a importância de avaliarmos toda a bula medicamentosa, as drogas, observar que existem efeitos refratários, efeitos indesejáveis que podem ser minimizados ou melhorados com o uso da laser terapia. O laser sempre ele vai ter uma soberania em termos de redução de morbidade, sempre. Mas temos que nos valer de percepções científicas, de observações interessantes, para que nós realmente possamos ofertar o melhor tratamento a essas pessoas que estão comprometidas e precisando da nossa ajuda. Então, o que eu falo sempre e a mensagem que eu deixo. Isto já é uma fala não só minha, como do Aristóteles, que é um filósofo grego antes de Cristo, já falava que devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. É tratar os desiguais de maneira desigual
para que nós possamos ter uma igualdade no final. Ok? Agradeço a todos, muito obrigado. Hoje aqui nós temos aqui em Ribeirão Preto o Centro de Reabilitação e Pesquisa em Fotobiomodulação, onde possuímos hoje o projeto Mucosite Zero, com quase 1.500 dias sem casos de mucosite, dentro de um protocolo preventivo, um protocolo pré-operatório, transoperatório, pós-operatório, tanto utilizando-se da fotobiomodulação tópica e a fotobiomodulação sistêmica para equalizar esses processos mórbidos que esses pacientes são acometidos durante o processo de tratamentos oncológicos. Foi inaugurado em 2019, nós vamos completar esse ano já 2 anos o Centro de Pesquisa. Aqui foi saiu até com a participação de autoridades aqui em Ribeirão Preto, representantes do estado, do município, que foi um grande ganho, principalmente porque nós podemos desenvolver pesquisas anteriormente negligenciadas e também cesseadas por alguns protocolos não tão aceitáveis e acessíveis no processo. Obrigado a todos por essa palestra. Na verdade, foi um gatilho que nós vamos ter daqui para frente, um divisor de águas, para que possamos observar o paciente num todo, visando sempre o processo de diminuição, de redução de morbidades com o critério observacional e científico e acadêmico melhor ainda. Aqui nós temos o Hospital de Câncer de Ribeirão Preto, que passa por dificuldades devido à pandemia, através de dificuldades que eu acredito que o Brasil esteja passando, mas quem puder colaborar e ser um doador mensal, aí está o Instagram, @Hospital de Câncer Ribeirão, e fiquem à vontade para colaborar com outras pessoas, porque é muito mais que mucosite e todos nós possamos lutar cada vez mais contra o câncer e diminuindo essas morbidades, e saibamos que nós, como profissionais interdisciplinares, multidisciplinares, somos o núcleo de uma estrela, e esse núcleo que pode reverberar para outros profissionais da área de saúde, assim como também o paciente é o núcleo junto com a gente de maneira isonômica, e todos nós podemos melhorar e colaborar com a saúde de maneira bem pontual, ok? Aqui alguns cursos que nós possuímos, de laser terapia monitorada, junto com o professor Ismael Cação e Hermes Pretel. É um curso full time, full life, 100% online. Quem tiver interesse, estamos à disposição. E tem aqui o curso de mentoria em odontologia oncológica. Nós estamos indo agora para a 3ª turma, já estamos chegando na metade da 2ª turma, nos módulos teóricos. Quem quiser mais informações, entre em contato pelo meu Instagram, está aí, @JulianoAbreuPac, ou pelo o e-mail institucional, que eu passarei maiores informações para vocês. Meu muito obrigado. Agora